Bem-vindo ao canal Escatológico. Você já se perguntou por que o ensinamento de um arrebatamento pré-tribulacional é atacado tão frequentemente e com tanto vigor? A razão é simples. Satanás detesta esse ensino intensamente. Devemos considerar a palavra de Deus com seriedade e crer naquilo que ela diz. Você não pode interpretar a Bíblia de acordo com as linhas teológicas favoritas que você possui. Aí você apanha e escolhe aqui e ali aqueles versículos que concordam com a sua posição. Se a Bíblia ensina um arrebatamento antes da tribulação, então nós devemos apenas compreender o que ela diz a respeito disso e nos alegrarmos com gratidão. Por outro lado, existe um livro que ele se chama Armagedon, Encontro com o Destino, Armageddon, Appointment with Destiny. E o autor é Graham R. Jeffrey. Esse livro, na verdade, ele não tem nada a ver diretamente com a Batalha do Armagedon, mas as suas revelações são emocionantes. Jeffrey descobriu o padrão exato do calendário com o qual Deus lidou com Israel no passado e como lida atualmente. E esse livro só existe em inglês, tá, pessoal? Eu vou deixar aí o link para você acessar o PDF em inglês na tela do seu computador, para que você leia. Agora, se você não sabe inglês, chame alguém. Se você conhece alguém que sabe inglês, seria bom você pedir ajuda a essa pessoa. Ou então, tentar você mesmo traduzir. Há muitas ferramentas aí no Google para isso, tá? Então é um material muito importante. Então há muito material bom que nós, falantes de português, não temos acesso, tá? E o mercado editorial são eles que definem aquilo que você tem acesso em português. Então é muito importante você aprender outra língua, tá? Pelo menos aprender a ler o inglês. Se você não tem pretensão nenhuma de ir morar fora, tá? Seria bom você pelo menos aprender a ler, ter um entendimento da língua. Eu recomendo o seguinte: compre uma Bíblia bilíngue, em inglês e português, tá? E você, com certeza, você vai aprender muita coisa ali, tá? Vai ter condição de ler livros em inglês. Bom, os pontos fundamentais desse livro, dessa obra, é que Jeffrey ele descobriu que Deus trata os israelitas de acordo com padrões muito distintos de tempo. Ele também descobriu que Deus fez muitos eventos nacionais criticamente importantes ocorrerem durante os principais feriados judaicos ou durante um período de festas. O autor demonstra que Deus mantém esse padrão durante o tempo da dispersão dos judeus de sua terra e após Israel voltar a ser uma nação. E você fica emocionado com a probabilidade dos eventos que poderão ocorrer durante o fim dos tempos. O autor demonstra a precisão do cumprimento das profecias, especificamente, e é o que temos falado muito aqui no canal, que as profecias devem ser interpretadas literalmente, e dentro do período de tempo em que elas ocorrem. E nós devemos sempre estar atentos as peças que vão se encaixando, porque às vezes algo ocorre de modo diferente daquilo que você acha que vai ocorrer. Nós temos que descartar algumas peças e encaixar outras, porque a visão total apenas Deus conhece. E os fatos históricos vão se encaixando dentro da revelação de modo concatenado, não é de uma vez. Então o livro fala a respeito do tempo da visitação de Israel, que está lá em Daniel 9, 24 a 27, fala a respeito da visão de Ezequiel do renascimento de Israel em 1948. Vejam que essa profecia foi cumprida com exata precisão. O autor também fala das celebrações bíblicas para Israel, as festas indicadas, o Pentecostes, a festa das trombetas, o dia do perdão, a festa dos tabernáculos. O autor discute a Arca da Aliança, a reconstrução do templo em Jerusalém, que vai ocorrer,
e a invasão de Israel pelas forças lideradas pela Rússia. Nós já temos aí a glimpse, ou um vislumbre do que vai ocorrer por conta desse conflito que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia. Então temos que entender tudo isso sob um prisma, um ponto de vista profético. E com base em seus estudos, tá, o autor ele demonstra que o arrebatamento precisará ocorrer antes da tribulação. E ele demonstra que o padrão com o qual Deus lidou com Israel oferece uma luz adicional sobre a realidade que estamos vivendo no fim dos tempos. E nós sabemos que é um grande erro, tá, marcar datas. Então, nós devemos entender que Jesus falou os tempos, mas não marcou data, tá? E o autor mostra os fatos, que vários padrões críticos, e embora ele não marque datas, tá? O autor Grant R. Jeffrey, ele mostra os fatos a partir de vários padrões críticos de contagem do tempo, alguns dos quais relacionados a Gênesis, e que apontam, segundo o autor, tá, pessoal, para o ano 2000. E podemos dizer que os anos 2000, né, que é a mesma data que os espíritos guias demoníacos da nova era, tá, revelaram aos autores ocultistas, muitos autores ocultistas, como a data para a implementação da nova ordem mundial, que nós sabemos vai se tornar uma realidade. Então, nesse livro, nós aprendemos a respeito da fidelidade e misericórdia de Deus no modo como continua a lidar com Israel, quando ele demonstra que Deus continua a lidar com aquele povo de acordo com esses padrões antigos de tempo, e até mesmo durante a diáspora de 2000 anos. Você percebe que ele reforça a verdade bíblica, que Deus continua a ver os judeus como seu povo escolhido, até mesmo quando os pune. E um dos grandes erros dos pós-tribulacionistas é porque eles confundem, eles não conseguem separar Israel da igreja. Eles acham que a igreja substituiu Israel. E nós podemos ler na Bíblia que isso não é verdade, tá? Deus continua a tratar com o povo de Israel e vai tratar com eles, o juízo virá para eles no dia da angústia de Jacó, que é a grande tribulação. Então você tem que separar o dia de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, quando ele chama a sua noiva, e o dia do Senhor. O dia do Senhor será para punir Israel e os ímpios que negaram a Cristo, o rejeitaram como único e suficiente Salvador. Então, ao ler esse livro, você vai entender que o Deus onipotente intervém na história mundial regularmente para mostrar seu poder ao mundo incrédulo. Agora, lendo esse livro, você vai aprender informações novas, especialmente aquela que diz respeito à revelação do calendário e dos métodos que Deus usa para lidar com Israel, tanto no passado quanto no presente. Então vou deixar aí o link, se você tiver interesse, acesse esse livro, tá? Fica a dica.